Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Sejam bem-vindos, eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o versículo do dia. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por essa palavra. Fala conosco de forma clara e poderosa. Que essa mensagem venha a edificar nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Com o que você está preocupado? Enquanto eu li essa palavra, eu estava lendo o capítulo 14 e o contexto onde encontra-se esse versículo é o momento em que o apóstolo Paulo está falando sobre os fracos e os fortes na fé. E aqui ele está falando sobre como cada um expressa a sua fé a Deus. Ele diz que nós não devemos entrar em discussões como, por exemplo, aquele que crê que pode comer tudo e aquele que crê que pode comer somente vegetais. Ou em relação àquele que guarda alguns dias específicos para o Senhor e outro que guarda todos os dias, que não faz distinção entre dia A ou dia B. E nesse momento em que o apóstolo Paulo está explicando sobre isso, ele diz que nós não devemos julgar o servo de Deus, porque tem homens e mulheres de Deus que pensam, têm a sua convicção de fé diferente, que não devem entrar em discussão em relação a isso, e inclusive aqueles que são considerados fortes na fé. E aqui, queridos, ele fala, que um exemplo, um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, se você come de tudo e você tem uma pessoa que crê que não pode comer de tudo, o qual o apóstolo Paulo diz que tem uma fé fraca, nós que cremos que pode comer de tudo devemos respeitar a fé daquele irmão. Inclusive, evitar de comer se isso for enfraquecer ele, correndo o risco dele se afastar da fé. E aqui o apóstolo ele começa a nos mostrar que nós devemos ter um cuidado com os nossos irmãos, aqueles que creem diferente, mas que são servos do Senhor Jesus. E chegando nesse versículo, diz que assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, para de se preocupar com o dia que o teu irmão está guardando para Deus, se ele está comendo ou não para Deus, porque se ele come para Deus, se ele deixa de comer determinado alimento é para Deus que ele deixe. E esse vídeo não é para falar sobre isso, porque eu sei que tem muitos irmãos em Cristo que guardam determinado dia, que comem ou deixam de comer determinados alimentos, e de acordo com a palavra de Deus, você tem que ter convicção na fé que você guarda. Você não pode duvidar. Se você tem dúvidas, a dúvida não procede de Deus e daí não agrada a Deus. Mas se você guarda determinado dia com fé, Deus está recebendo. E se você tem todos os dias por especial, crê que todos os dias para Deus são o mesmo, mas tem fé disso, o Senhor recebe isso. O problema é que naquela época, assim como hoje, pessoas entravam em discussões por conta dessas coisas. Mas, como eu falei, esse vídeo não é para falar sobre isso, mas quando chegou nessa passagem, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, o Espírito Santo me perguntou e eu faço essa pergunta para você. Você está preparado para dar contas de si mesmo a Deus? Nossa, gente, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, em que ela estava querendo fazer a vontade dela e não a vontade de Deus, de acordo com a palavra. E ela olhou para mim e disse assim: eu me acerto com Deus. E gente, a gente não tá falando de um amigo da escola ou de um pai ou uma mãe que são falhos e injustos, Porque somos falhos e injustos. Estamos falando de um Deus todo-poderoso, justo juiz, Criador dos céus e da terra,
e que fará justiça de acordo com a sua palavra, de acordo com o que ele nos instruiu. E muitas vezes nos preocupamos tanto com os outros, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, inclusive baseamos as nossas atitudes no outro. E algo que o Senhor me falou certa vez, que mudou a minha vida, foi assim: Camila, não peca por conta do pecado do outro. Se o outro fez, se o outro errou, é ele comigo. Não usa isso de justificativa para errar também. Vou dar um exemplo aqui super simples para você compreender. Sabe, alguém te ofendeu, alguém perdeu a paciência com você, foi estúpido, grosso. Isso passamos diariamente com pessoas próximas, principalmente, né? Pessoas que mais amamos e que nos ferem, porque um estranho não vai nos incomodar. Mas agora aquelas pessoas próximas do dia a dia que convivemos, que amamos, é o que mais machuca. E muitas vezes uma palavra maldita, no momento errado, nos fere. E o que fazemos em relação a isso? Tratamos aquela pessoa com amor e misericórdia? Calamos a nossa boca para não fazer o mesmo? Ou aproveitamos, né? E usamos também da mesma palavra torpe, maldita, para ferir aquele que nos feriu? Nesse momento eu pequei, e nesse momento eu vou responder por essas palavras que eu disse. É muito sério. Nesse dia, o Senhor está nos trazendo a consciência que prestaremos contas de nós mesmos a Deus. Estamos fazendo o melhor com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Deus entregou aqui para algumas pessoas um marido, uma esposa, entregou filhos, entregou funcionários, entregou dons, talentos. O que estamos fazendo com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Estamos sendo diligentes, cuidadosos, fazendo o melhor que nós podemos, lembrando que vamos prestar contas ao Senhor. E lembra que a palavra diz que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Se você é abundante em riqueza, em bens, você prestará contas disso, que Deus te dê sabedoria e que você tenha temor. E se você tem pouco, não faça como aquele servo da parábola dos talentos, que tinha um só talento, que era dinheiro na época, e enterrou, porque ele achou que era pouco e Deus ia prestar contas depois, e ele não queria, enfim, desagradar o Senhor, e enterrou a única coisa que Deus deu para ele. Valorize aquilo que Deus colocou na tua mão e multiplique para a glória de Deus. O Senhor te chamou para isso. Que nessa manhã, homens e mulheres ergam-se em fé, posicionando-se como filhos e filhas de Deus, com a consciência de que tudo que você for fazer no dia de hoje, você vai prestar contas ao Senhor, que é Deus, não é qualquer um. Mas lembra que Ele te ama e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nesse dia, tudo novo, podemos ser novas pessoas na presença do Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados e começar de novo. Deus é maravilhoso, graças ao Senhor Jesus, que fez aquela obra redentora na cruz por nós. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por nos sacudir com essa mensagem que nos lembra que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Ti. Senhor, isso me faz tremer, Senhor, porque eu reconheço que eu sou pecadora, que eu sou falha, que eu julgo o irmão, que eu acabo tendo pensamentos errados em relação às pessoas, julgando pela minha régua e que é errada, que é injusta. Eu sei que não sou só eu, Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que te amam verdadeiramente e que, assim como eu, também estão verdadeiramente enganados em algumas situações. E Deus, reconhecemos que Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje o Senhor está aqui bradando de que nós temos um justo juiz que luta por nós, mas que também é justo para com os demais. Que nós não venhamos a ser injustos. Espírito Santo nos convença, nos conduza, nos dirija.
Pai, nós te amamos e reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. E te pedimos nesse dia que o Senhor nos ajude, nos fortaleça nas nossas fraquezas, que nós venhamos a focar mais em relação ao que nós precisamos fazer, que nós venhamos a tirar a expectativa do outro e colocar a expectativa em Ti, que nós possamos, Senhor, agir com justiça, com mansidão, com amor, com alegria, independente da ação do meu próximo, Senhor, sem me preocupar com ele, porque o pecado dele não pode me fazer pecar. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós pecamos por conta do pecado do próximo, Senhor. Fomos conduzidos na ira, na emoção e não no Espírito Santo. Que nós venhamos a sujeitar a nossa carne ao Teu Santo Espírito e assim viver o dia de hoje, todos os dias de nossa vida, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, inclusive pelas lutas que nós enfrentamos, porque elas nos aproximam de Ti, aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar. Obrigada porque é no deserto que o Senhor manifesta prodígios, sinais e maravilhas. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tem pessoas aqui com necessidades de algumas coisas e que hoje vão orar a Ti e o Senhor vai responder com poder. Abra tua boca para pedir aquilo que você precisa do Senhor. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor quer relacionamento. Peça ao Senhor o que você está precisando. Chegue-se ao Senhor com confiança. Ele é um Deus, um Rei maravilhoso. Espírito Santo, cuida dos nossos filhos. Sela eles, Pai, com Teu Espírito Santo. Onde nós não podemos guardá-los, Senhor, guarda. Pensamos muitas vezes que nós temos como proteger os nossos filhos, mas na verdade é Tu que protege. Espírito Santo, guarda os casamentos, os relacionamentos, Senhor. Una os casais cada dia mais. Que famílias sejam levantadas para a Tua glória nessa terra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada por ouvir essa mensagem até agora. Que o Senhor te abençoe grandemente, tenha um dia abençoado. Se você está indo dormir, uma noite reparadora. E querendo Pai, até o próximo versículo.